Senhor colocou algo no meu coração, eu queria compartilhar com você, porque nós vivemos dias tão atribulados que acaba que a gente começa a viver a vida não na sua completude, não na sua totalidade. Sabe aquela coisa assim, meia boca, a gente empurra com a barriga, vai fazendo o que dá para fazer, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? O Senhor te chamou para viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida na sua totalidade. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra com o tema vivendo 100%. E eu queria compartilhar uma palavra com você de alguém que viveu uma vida 100%. Aí você diz, é alguém perfeito da Bíblia? É nada. É alguém igual a mim, alguém igual a você. Quero que você abra sua Bíblia num texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ler a partir do verso 6. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 6, que diz assim. Você achou? Diga... Eu vou viver 100%. Amém. Se você não achou, pode acompanhar aqui no telão. Capítulo 16, o verso 6 diz assim. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Uma palavra que é viva, uma palavra eficaz, uma palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos impulsiona, uma palavra que nos consola. Nessa noite nós te pedimos, fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que fala sobre viver uma vida 100%. Viver uma vida acima da média deste mundo. É você viver algo diferente. É você ser de fato aquela pessoa diferenciada no meio da multidão. E nada menos que isso. Porque foi para isso que o Senhor te levantou, para você viver uma vida acima da média. E deixa eu falar para você uma coisa, nós somos aquilo que nós escolhemos. Você é aquilo que você determina ser. Você crê assim? Você precisa, eu gosto de falar assim, que você precisa acreditar naquilo que Deus acredita. Você precisa credibilizar aquilo que Deus credibiliza. E se Deus acredita em você, você não pode descredibilizar a Deus. Porque se Ele te empodera, se Ele te encoraja, se Ele te levantou, se Ele confia e acredita em você, quem é você para não acreditar? Quem é você para se auto-sabotar?
Porque antes mesmo que as pessoas te sabotem, você mesmo tem esse poder de se sabotar. Sabe por que você paralisa nas críticas? Porque você vive alimentado pelos elogios. Se você para porque te criticaram, é porque a sua vida está pautada em viver se alimentando dos elogios. Aí você está descredibilizando quem Deus te criou para ser. Porque você precisa se preocupar em viver aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. E você tem vivido acima da média? Como Deus te chamou para viver? O que precisamos? Buscar viver acima da média. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, o versículo 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados. Davi foi alguém que viveu para cumprir o propósito de Deus na sua vida em sua totalidade. Davi teve uma vida acima da média, amém ou não? Amém. Ele teve uma vida acima da média, ele viveu na sua totalidade. Davi teve uma vida 100% dedicada a cumprir o propósito. E nesse meio tempo ele passou por processos? Passou. Davi passou por situações desagradáveis? Passou. Davi errou. Mas em todo o tempo ele buscou viver a sua totalidade, viver acima da média, viver aquilo que Deus chamou ele para fazer. Você precisa viver para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você precisa viver para cumprir aquilo que Deus planejou para que você viva. E só assim você vai poder dizer, assim como Davi, assim como a Bíblia fala sobre Davi, que ele serviu ao propósito de Deus para a sua geração. Nós não podemos nos contentar com uma vida meia boca, pela metade. Eu vou viver o que dá para viver, 50%, 60%, nem 99% pode te satisfazer, porque Deus te chamou para uma vida de completude, de totalidade. Deus não trabalha com metade, com pedacinho. Tudo que Deus faz para você é 100%, é perfeito, é o melhor dele para mim, para a sua vida. Vai superabundar, vai transbordar. E eu e você precisamos viver assim. Porque há muito tempo a gente usa essa expressão de porcentagem na nossa vida. Não é verdade? Aonde a gente vai, a gente encontra porcentagem na nossa vida. Você vai para um médico e você está com um problema, sei lá, está repreendido. Mas você vai para um cardiologista, está sentindo uns apertos no coração, uma falta de ar. Aí descobre que tem algo errado. Aí o médico vai dizer assim: seu coração está trabalhando meio defeituoso, está 50% aí, só o funcionamento bom. Está repreendido, em nome de Jesus. Quem aqui não é tão jovem, que já tem os seus 41, vai se lembrar que quando a gente queria baixar uma coisa no computador, tinha um tal de download, não era? E o bexiguento, quando começava 1%, 2%, para chegar em 50%, dava um trabalho grande, é verdade ou não é? Agora não tem mais isso, né? Aparece uma bolinha lá, o negócio no instante, né? Mas não é o meu tempo, eu ouvi falar que era assim. E internet de escada? Vocês não sabem o que é isso não, minha gente. Vocês não sabem o que é isso, internet de escada. Que quando dava lá, que estava 50%, a gente ficava aperreado. Você não, mas Alexandre talvez. Não era assim? Porcentagem está na nossa vida. Quando você está lá grávida, você mulher, que vai logo no comecinho da gestação e o médico diz assim: você quer um palpite do que é o bebê? Ele ainda não tem certeza. Aí às vezes ele diz assim: é 70% de chance de ser menino, menina. E com a nossa vida com Deus não é diferente.
com a nossa vida com Deus. Deus não quer, Deus não espera que nós vivamos 50%, 60%, 70%. Não, Deus não quer que eu e você vivamos pela metade, viver de forma parcial. Não, Ele espera que eu e você possamos viver a totalidade do céu que Ele preparou para mim e para você viver aqui na terra. Quando nós lemos que Davi decidiu, depois de tantos erros na sua vida, Davi decidiu abrir mão de tudo e seguir para o seu destino. Você vai ver toda a história de Davi e você vai encontrar um Davi buscando viver a totalidade do seu propósito. Ainda que com falhas, ainda que com desencontros, ainda que com pecado, mas ele não desistiu. Ele se levantou e ele buscou viver aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. Nós só podemos descansar depois de cumprir o nosso propósito. Diga para você mesmo, você não vai dizer para ninguém, você vai dizer para você. Repita comigo, eu só posso descansar quando eu cumprir o meu propósito. E deixa eu dizer algo para você. Não há cansaço em fazer as coisas, mas sim em deixá-las como está. Se você deixar as coisas como está, você vai ficar acomodado. E acomodação também cansa. Mas eu quero chamar a sua atenção que nós estamos no ano da expansão. Dê um glória a Deus aí. E Deus deseja manifestar muito dos seus propósitos nesse ano. Você crê assim? E esse é o ano que eu creio que Deus vai destravar muitas coisas em nossa vida. Você está sendo destravado em algumas áreas da sua vida? Eu estou sendo. E nós vamos avançar, nós vamos conquistar tudo que está na nossa frente. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Mas você já parou para pensar que 50% do ano já foi? Já foi. Não tem como voltar. Não adianta você olhar para trás. Não adianta você ir para a sua listinha de metas até junho, que vai dar errado. Você precisa agora olhar o que eu vou fazer a partir de hoje, 16 de junho. O que é que eu vou fazer com o propósito que Deus tem entregue nas minhas mãos? O que é que eu vou fazer? Sabe por quê? Porque você precisa fazer essa barrinha aumentar. Você precisa fazer essa barrinha chegar ao 100%. 50% já se foi. Você precisa fazer com que ela aumente. E de acordo com o texto que nós lemos, eu quero, de forma muito prática, muito rápida, muito dinâmica, compartilhar com você 3 conselhos que nós aprendemos com esse texto que nós acabamos de ler sobre a unção de Davi. Para viver uma vida 100%, o primeiro conselho que eu quero dar para você, baseado naquilo que a gente aprende com Davi, é se envolva com intensidade. Se envolva com intensidade. A Bíblia diz no versículo 11, diz assim: então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. A intensidade com que nos envolvemos fala dos resultados que temos. A intensidade com que você se envolve em algo vai determinar o resultado que você vai obter. E sabe uma coisa interessante? Eu acredito que a maioria aqui já foi a um estádio de futebol e já ficou numa torcida. Com certeza. Certamente você já foi lá pro grande campo do time de futebol mais amado de Pernambuco, Santa Cruz. Eu nem sou de torcer, mas Deus me livre de torcer para outro. Meu marido torce para esse, né? Mas eu não sei se você já foi, mas como é contagiante, como é intenso você ficar numa torcida.
A pessoa parece que estão adorando. Você já viu? Tem gente que fecha o olho. Tricolor. Não sei se você entende o que é isso. Qual é a graça, Widna? Quando vê isso, eu já sei o que ela é. Esse povo. É inconveniente esse pessoal. Vou dizer não. Mas o coração, eles se entregam de corpo e alma. Tem jogador que diz assim, quando termina a partida, que o jogo venceu. Aí o que é que o jogador diz? A ajuda da torcida. Não é assim? É por causa de quê? É por causa da intensidade da entrega. A torcida ajudou hoje, foi o 12º jogador. Não tem jogador que diz assim? Porque há uma intensidade na entrega, na forma como eles se envolvem com aquilo tudo que está acontecendo. E comigo e com você precisa ser assim. Nós precisamos ter intensidade na nossa entrega para Jesus. Não dá para ser pela metade, não dá para ser de qualquer jeito. Não podemos requerer um Deus 100% se a gente só quer dar 50% para Ele. E olhe lá. Tem que ser com intensidade. Se envolva com intensidade. Ou é tudo de nós ou é nada de nós. O morno, o mais ou menos, o medíocre, o meio termo, a superficialidade nunca foi algo aceito por Deus. Deus não se entregou pela metade. E quando eu digo Deus, eu falo da pessoa de Jesus. Não foi pela metade. Não foi só assim, dá só uma chibatadinha aqui, porque... ele nem precisa disso tudo, não. Foi por inteiro, foi em sua totalidade. E que nível de intensidade você tem entregue para o Senhor? Qual é? Na história que nós lemos, Davi, ele não estava à toa. Davi não estava dormindo em cima da sua rejeição. Davi não estava com mimimi, porque quem andava perto do pai eram os filhinhos dele. Davi não estava paralisado porque era rejeitado, porque era o mais novo, porque era o coitadinho. Ele não estava alimentando as dores da sua alma, não. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava fazendo aquilo que ele foi comissionado para fazer. Você precisa continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas sabe por que você não faz? Porque você está preocupado com o que estão dizendo, com o que estão falando, quem está vendo. Dê glória a Deus aí. Davi estava trabalhando, fazendo algo, cantando os salvos. Sabe o que é que Davi estava fazendo? Matando urso e leão. Ninguém estava vendo, mas Davi estava sendo preparado. Ninguém estava vendo, mas Davi estava sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Ninguém estava vendo, mas Davi estava sendo tratado por Deus para aquilo que Deus tinha preparado para que ele vivesse. Nosso nível de intensidade não é só quando estamos sendo vistos, mas quando ninguém está nos vendo. Porque aqui qualquer pessoa pode ser intenso, né? Uma adoração extravagante, uma oração em línguas, uma coisa. Mas sabe quem Jesus observa? Você. Sabe quando Jesus te observa melhor? Quando ninguém está vendo. Quando é só você e Ele. A tua intensidade vai ser medida não é pelos aplausos do povo, mas é na intimidade do secreto com Ele. Porque não são os aplausos que eu recebo das pessoas que me colocam numa posição diferenciada diante do meu Deus. Pelo contrário, é quando eu estou embaixo, é quando eu estou de joelho, é quando eu estou com minha cara no pó, é quando eu estou pertinho dele, é quando eu choro no seu colo. É ali que ele está medindo a minha intensidade e intimidade com ele. Não é quando eu estou aqui, não. Não fique à toa, não fique disperso, não fique acomodado. Você já parou para observar que uma pessoa diz assim: eu estou fria, mas é porque ela está dispersa, é porque ela está desistida, é porque ela deixou de ter comunhão com as pessoas, é porque ela parou de vir para a igreja, é porque ela parou de adorar. Ela fica fria, ela vai esfriando, ela vai se distanciando.
É verdade ou não é? É. O nível do seu envolvimento vai resultar no nível da sua conquista. Davi estava 100% envolvido em fazer o quê, minha gente? Cuidar das ovelhas. Você viu que quando Samuel disse ao pai dele, cadê seus filhos? Ele foi chamando quem? Os que estavam perto, os que estavam ao redor dele, os que estavam ociosos, os que gostavam de ficar ali na barra da saia, não, né? Da calça do pai. E Davi estava fazendo o quê? Estava trabalhando. Davi estava fazendo o que Deus tinha comissionado ele para fazer. Davi não estava ocioso. Davi não estava distraído. E deixa eu dizer algo para você. Deus ama os ocupados. Deus ama os ocupados. Ei, o Senhor te chamou para o ministério. Você estava o quê? Ocupado. Você estava sem tempo. Você ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou encaixar isso aqui? É porque Deus não gosta dos desocupados, não. Deus ama os ocupados. Ele vai mexer na tua agenda. Tu vai olhar assim e vai dizer, mas para Deus eu tenho tempo. Para Deus eu vou arrumar. Não, eu arrumo tempo para qualquer coisa. E por que eu não vou arrumar para Deus? Não, Deus tem que estar na minha agenda no primeiro lugar. Primeiro ele, depois ele, depois eu vou fazer minhas coisas. Se ele permitir, se ele deixar. Deve ser assim, mas nem sempre é assim. Mas Davi estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E eu estou aqui hoje, meus irmãos, para encorajar você, a sacudir você, a te incentivar a viver uma vida de intensidade para Ele, por Ele e com Ele. Nós não temos tempo a perder. E pode ter certeza, nada se compara, nada pode trazer maior satisfação do que viver intensamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Foi assim com Davi. Foi assim com Paulo. Paulo vivia intensamente por ele e para ele. Nada paralisava Paulo. Uma gripe não parava Paulo. Uma mordida de uma cobra não parava Paulo. Uma pisa para 10 ele levava sozinho. E Paulo desistiu? Não. Ele voltava a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Aí a gente, por causa de um não que a gente ouve, por causa de um olhar assim, diferente, a gente já quer parar, já quer desistir. Não vou mais, saio do grupo. A primeira coisa que sai dos grupos. Deus está falando com alguém aqui. Não é pessoal não, viu minha gente, em nome de Jesus. Mas não é, é porque a gente é assim. A gente não quer aprender a viver uma vida acima da média, não. A gente gosta de viver na superficialidade. A gente gosta de viver no raso. A gente gosta de metade. A gente gosta de ficar aqui na neutralidade. Deixa eu ver se vai dar. Eu não sei se acontece. Não, com Deus não é assim, não. Deus está chamando você para viver acima da média. Dê um glória a Deus. Por isso você precisa se envolver com intensidade. Você precisa se envolver com intensidade. Olha, em Marcos capítulo 12, o verso 30, Jesus fala que devemos amar ao Senhor. Olha, presta atenção. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que fala sobre emoções e sentimentos, de todo o entendimento e de todas as nossas forças. E nossas forças falam do nosso corpo e do nosso serviço. Eu não sei se você observou, mas a palavra toda aparece 4 vezes. Sabe o que é que significa? Intensidade. Não é pela metade, não é um pedacinho, é todo. Existe uma intensidade impressa nesse versículo. Existe intensidade no primeiro e maior mandamento deixado por Jesus. E intensidade essa que envolve todo o seu ser. Como anda o nível do seu envolvimento com Ele? Como anda? E o que é que Jesus quer de nós? Disponibilidade para se envolver 100% com Ele. De forma o quê? Intensa. Deus não está esperando, não está chamando os perfeitos. Deus não está chamando os capacitados. Deus não está chamando os que sabem mais. Deus está chamando os disponíveis. Mas não é para viver para Ele de qualquer jeito, não. É para viver com intensidade, com entrega, com renúncia. Ei! Viver com Jesus nunca vai ser fácil, nunca vai ser compatível com aquilo que você já vem vivendo, não. Tem que dar uma reviravolta na sua vida, tem que dar uma remexida.
Não vai se acomodar. Deixa eu dizer algo para você. O propósito de Deus na sua vida dificilmente vai bater com aquilo que você planejou para você. Não vai bater com aquilo que você planejou para você, não. Sabe por quê? Porque propósito tira você do seu estado de acomodação. Te chocalha, te balança. Se envolva com intensidade. Amém? O segundo conselho para viver uma vida 100% é: aproveite as oportunidades. Dê um glória a Deus aí. O verso 12 diz assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Se Davi não estivesse pronto, com certeza ele não seria o escolhido. E isso não quer dizer que Davi estava capacitado. Tanto que levou 15 anos para de fato Davi assumir o reinado. Davi, ele não se ensoberbeceu. Ele tinha até motivo, viu? Porque pense nas carninhas de pescoço, nos papelzinhos de embrulhar prego. Eram os irmãos de Davi. Se fosse eu ou você, a gente ia tirar uma onda com o irmão. Ia, sabe? Na hora que estava sendo ungido, só aqui, ó. O pastorzinho, o fraquinho, o esquecido. No mínimo a gente ia tirar uma selfie, botar uma hashtag. Hashtag ungido. Desculpa, mundo. Né? Desculpa. Mas Davi, ele não se ensoberbeceu como talvez eu ou você fizesse. Não. A Bíblia não fala sobre isso. Diz que Davi continuou fazendo o que ele tinha sido chamado para fazer. Davi continuou sendo o pastor das ovelhas do seu pai. Davi não dava carteirada. Ei, agora eu sou rei, viu? Não estou ainda com a coroa, mas eu já estou ungido. Em nenhum momento. Aprenda algo. Não espere a oportunidade chegar. Construa se preparando para ela. Não fique na expectativa da oportunidade. Continue fazendo a oportunidade acontecer na sua vida. Não existe sorte para quem crê em Deus. Existe preparação para as portas que Deus abre. Já ouviu a frase? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Você precisa continuar se preparando para quando a porta abrir, você está apto para receber. Quantas pessoas não estão paralisadas esperando algo acontecer? Quantas pessoas estão paralisadas, de braços cruzados, sem fazer aquilo que Deus chamou para fazer, esperando um sinal? Deus já disse. Esperando uma palavra do profeta, esperando uma nuvem descer, o sol parar. Quando Deus já falou para você, você só precisa o quê? Continuar fazendo o que Ele chamou você para fazer. Toda oportunidade, e aí preste atenção, toda oportunidade é uma situação favorável. É uma porta que é aberta em que podemos ingressar e crescer através de tal escolha. Davi se preparou, ele estava atento, sabia que aquela vida de ficar no pasto cuidando das ovelhas não era para sempre. Ei, essa situação, essa circunstância, esse tempo que você está vivendo não é para sempre. Mas você acabou se acomodando. Davi, ele não estava acomodado. Você está feliz onde você está? Não precisa responder não. Mas você quer ficar a vida inteira aí onde você está? Ei, Deus tem um pensamento de grandeza para você, mas você precisa ter os seus olhos espirituais abertos para aproveitar as oportunidades que Deus vai te dar, que Ele vai colocar diante de você.
Lembra da história do cego Bartimeu? Está lá em Marcos capítulo 10. Ele estava ali e ele ouviu que Jesus estava passando pela estrada. Jesus estava passando onde ele estava, onde era o seu lugar de pedir esmolas. Ele estava ali há muito tempo pedindo esmolas, chamava a atenção das pessoas pedindo esmola, mas ele viu que aquela ocasião era a sua oportunidade de ser curado, e ele não perdeu a oportunidade. Sabe por quê? Porque ele tinha ouvido falar que Jesus curava, e ele não ouviu falar que Jesus curava todas as enfermidades. E sabe o que aconteceu? E se ele curou muitos, ele podia curá-lo também. Dependia de quê? Ele entendeu que aquela era uma oportunidade, mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele precisava fazer alguma coisa. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que quando ele percebeu que a multidão já estava perto, que Jesus ia passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a repreender ele para ele ficar quieto. Sabe o que ele fez? Ele insistiu mais alto. Ele não parou. Ele insistiu. Ele aproveitou a oportunidade. E deixa eu dizer algo para você. Aproveita as oportunidades, porque muitas são únicas. Muitas oportunidades que Deus vai colocar diante de você, elas são únicas. E se você perder, não vai se repetir. Você precisa aprender a aproveitar as oportunidades. A oportunidade de ser curado estava diante dele. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado. Sabe o que é interessante? É que quando Jesus chega para ele, ele não tem duas conversas, ele não foi conversar. Faz tanto tempo que é Jesus, que eu estou aqui. Eu gritei tanto, as pessoas não queriam. Não, quando Jesus perguntou o que é que você quer, ele disse: eu quero é ver. Eu quero ser curado. Olha. Acho que eu lendo, fiquei vendo. Ele havia Jesus, me cura logo. Teve muita conversa não. Jesus perguntou, ele disse na hora e Jesus curou. Tem coisa que a gente tá... Olha, tem hora que Jesus para conversar com a gente vai falar da vida dos outros, quando na verdade a gente é para falar da gente. Não, é porque a irmã fulana falou mal de mim e eu tô tão triste. E Jesus está aqui, sim, minha filha, mas eu vim aqui para curar suas feridas, não é para você falar sobre a vida de... Eu sei de tudo. Fale sobre você, o que é que eu posso fazer por você? E você tá... Não, mas porque olha, ninguém ora por mim. Conhece alguém assim? Deus está falando com alguém aqui? Convém frisar que é Deus que apresenta a oportunidade, mas somos nós que devemos nos esforçar e procurar aproveitar. Ele vai oportunizar, mas você que tem que dar o primeiro passo. Eu gosto de pensar assim, que Deus ele não precisa da minha opinião, da sua opinião para realizar milagres, amém? Mas você já observou que Deus gosta de nos usar no milagre que Ele quer fazer na nossa vida? Você já observou que os milagres na Bíblia e na minha e na sua vida, a gente precisou ter uma postura de atitude? Já prestou atenção? A mulher do fluxo de sangue, o que é que ela precisou fazer? Tocar. Jesus podia curar ela de onde ele estivesse? Podia. Mas ela precisou de uma atitude. O cego de Bartimeu, alguém poderia ter falado, mas precisou de uma atitude. O paralítico, os amigos precisaram. Você entende que tem coisa na sua vida que não aconteceu porque está faltando a sua atitude? Está faltando você dar o passo. Deus já quer liberar, mas Ele não liberou ainda porque Ele está esperando você tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Aproveitar a oportunidade. Diga para essa pessoa linda que está aí ao seu lado: aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus coloca sobre a sua vida. Aproveita, vaso. Seja o que Deus te chamou para ser. Não se contente com a vida 50%. Deus tem mais para você. Davi e Golias. Que história. Mas poderia ser uma tragédia. Não poderia? Poderia. Se Davi tivesse feito o que todos estavam fazendo, a história tinha acabado como numa tragédia. Todos, sem exceção, estavam com medo do gigante. E eram 40 dias de afronta. Não foi um dia, 2 dias, 3 dias. Foram 40 dias de afronta, de pânico e medo. Ninguém se alistava.
enfrentar Golias. Mas Davi chega na história. Quem Davi? O rejeitado, o magrelo, o pastorzinho de ovelha. Quando Davi chegou, tudo acabou. Golias é afrontado, cai, Davi arranca a sua cabeça e todo o exército passa a crer novamente pela coragem de Davi. Davi se tornou quem? O cara. Ele foi promovido por Deus. Ei, Deus vai te promover na hora certa, mas você precisa fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. Mas não é promovido para no altar, não é promovido, não, a promoção é do céu, viu? A promoção é você e Ele. É você mudar de nível, você e Ele. E aquilo que Deus faz em nós vai aparecer na minha e na sua vida. Não precisa ninguém ficar sabendo. As pessoas vão reconhecer que Deus é com você. Amém? Foi assim. As pessoas começaram a olhar para Davi como de maneira diferente. Pelo quê? Por aquilo que Deus fez na vida dele. Ei, viva para fazer o que ninguém está disposto a fazer. Viva para fazer o que ninguém está disposto a fazer. A gente precisa fazer algo diferente. Porque se desse jeito que você está fazendo, você não conquistou, é porque você precisa fazer algo diferente para conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Às vezes a gente está fazendo a coisa certa da forma errada. Isso aconteceu com Davi também, quando recebeu de volta a Arca da Aliança. Ele estava fazendo a coisa certa, ele estava levando a arca de volta, mas ele estava fazendo da maneira errada. Era preciso levar a arca de volta? Era. Mas a forma como ele estava fazendo era errada. Muitas vezes a gente está assim, fazendo isso com Deus. A gente está fazendo o que é certo fazer da maneira errada. E vai dar errado. Vai dar errado. E só vai acontecer de forma certa quando você fazer da maneira certa. Existia uma forma. E sabe o que é que Davi quis fazer? Quis fazer igual ao que o povo do mundo estava fazendo. A quem não cria, a quem não reverenciava Deus. Muitas vezes a gente quer trazer as atitudes do mundo para dentro da igreja para atrair. Não, o mundo é que tem que imitar a igreja. Não é a igreja imitar o mundo para atrair, não. Não é sobre isso. Isso não é aproveitar as oportunidades, não. Ei, eu oro pelas ovelhas dessa casa, eu oro pelos filhos dessa família. E eu oro assim, que Deus dê uma mente criativa. E assim tem sido. Assim tem sido. Ei, você foi chamado para inspirar. Você foi levantado por Deus para inspirar, para ser a forma que forma. Por isso que Deus vai oportunizar situações na tua vida, sabe para quê? Para você inspirar, para você contagiar. Foi assim com Davi. Davi passou a ser visto de maneira diferente. Por quê? Porque ele estava disposto a fazer o que ninguém queria fazer. E por último, para viver uma vida 100%, viva a partir da novidade. Viva a partir da novidade. O versículo 13 do capítulo 16 de 1 Samuel diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. A novidade ali foi a experiência vivida por Davi. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Sabe o que é interessante? É que só quando Jesus vai para o céu é que o Espírito Santo vem. Amém? Mas você percebe aqui que a palavra está dizendo que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi era um cara diferenciado, minha gente. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Davi foi ungido na sala diante de toda a sua família. Eu gosto quando o profeta diz assim: não tem mais filho não? Aí o pai dele diz: tem, mas é o caçulinha.
Ele está lá cuidando das ovelhas. Aí o que é que o profeta diz? Ninguém vai sentar à mesa até que o pastorzinho, que o magrinho, que o caçulinha chegue. Ei, Deus está dizendo para você, tem uma mesa preparada para você. E ninguém vai sentar à mesa até que você entre, até que você chegue, até que a festa preparada para você, o convidado especial esteja nela. Há uma mesa preparada para você. E só vai começar o banquete. Só vai guerrear. Quem tem família grande sabe o que é isso. Quando a mãe guerreou, aí pode atacar. Pronto, foi isso que o profeta disse. Só vai guerrear quando Davi chegar. Imagina o que é que os irmãos dele ficaram pensando. Mas rapaz, que negócio é esse? E foi como aconteceu. Até ali Davi era quem? Davizinho, esquecidinho, rejeitadinho, todinho da vida. O menor da casa. Mas a partir dali, agora ele era o ungido. A partir dali, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas se Davi continuasse o Davizinho, nada mudaria. A gente vai começar a perceber Davi com uma postura diferente. Ei, se o Espírito Santo está em você, você precisa mudar as suas atitudes. As pessoas precisam ver mudança em você. Se você conheceu Jesus e nada mudou, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada na sua vida. Porque tem gente que já viveu um nível de experiência, mas parece que nada mudou. Oxi, tu é crente agora? Nem parece. Tu é crente mesmo? Oxi, menino, você é crente assim? Onde é a tua igreja? Me leva. É assim lá, é? Mudou nada. E eu não estou falando aqui de verso, vocês estão entendendo? Não estou falando, eu estou falando é de atitude. Porque você vai ser reconhecido como homem e mulher de Deus, não é por causa de um cabelo, não é por causa de uma roupa, não é por causa da Bíblia debaixo do braço, não, é pelas suas atitudes. As pessoas vão ver Jesus em você. Você já viveu alguma experiência da pessoa te chamar de irmã sem nem te conhecer? De pessoas olham para você e dizem, tu é crente, né? Me arrepiei. Não é assim? Eu logo senti algo diferente. Lá na escola, a professora novata chegou. A novata, quando eu entrei, abri a porta, ela disse, não é essa que é a pastora? Eu disse, minha fama já está correndo por aí. Nem lhe conheço. As pessoas vão reconhecer Jesus pelas suas atitudes, não é pelo que você fala. Não é pela roupa que você veste. É pelas suas atitudes. E a partir dali, Davi mudou. Escolher viver 100% com Deus é viver a partir das experiências que você tem com Ele. Não se pode experimentar 100% de Deus vivendo apenas 50% com Ele. Você quer que Deus seja com você 100%, mas você não quer viver 100% para Ele. É só quando dá, é só quando eu posso. Quer ver uma? Você só quer se vir quando dá na sua agenda. E agora é diretamente para os voluntários. Porque você já se acomodou. Então assim, não, eu vou ver. E o seu serviço é para quem? É para o líder? E o seu serviço é para quem? É para o pastor? O seu serviço é para Deus. Amar e servir as pessoas como a Deus. Você está fazendo um serviço meia boca porque você está achando que está servindo para as pessoas. Você não está servindo para as pessoas, você está servindo para Deus. Então se a sua agenda é de Deus, não tem isso não. Vem, a gente já botou aqui discípulo para casa com febre doente, mas está aqui servindo. Eu já preguei com cólica aqui só. E você não sabe o que é a minha cólica. Eu profetizo, é não. Você sinta uma cólica dessa, é não. Um dia desse, você pode nem ter notado, mas o pastor saiu de casa bem congestionado. E eu disse, menino, tu vai pra onde? Toma aqui um remédio. Eu disse, mas tu vai tomar esse remédio, porque ele é péssimo pra tomar remédio. Saiu de casa, pregou que nem parecia. Eu digo, menino, como ele? Ele disse, quando eu chego lá, a coriza para. Quando eu pregou, eu disse, menino, se fosse eu, era só aqui, ó. Igual meus alunos. Porque minha agenda não é minha, é do Senhor. O meu serviço não é meu, é pro Senhor. Ei,
Já teve dia de eu não querer vir. Deus disse, você vai, porque não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele está fazendo através de mim. Não é sobre o que eu quero, é sobre a vontade dEle. Porque eu não vivo mais para mim, Ele vive em mim. Mas por que você quer escolher o culto, o pregador, a música, o dia que você vai servir? Eu já escutei gente, quem é que vai cantar? É Diogo, porque se não for Diogo eu não vou. Eu digo, louvado seja Diogo, toda glória para Diogo. Minha irmã, mas vai dizer, quem vai pregar é quem? Tu é. Se for tu, eu não vou não. Vou pra aí, minha gente. Ah, não, Márcio. Tu grita. Eu digo, menina, tu é minha irmã. Conhece alguém assim? O culto é pra Deus, o serviço é pra Deus. Tudo que você tem que fazer é pra Deus. Você se veste pra Deus. Né? É para adorar a Deus. Não é só para as meninas não, viu, meninos de leg? Presta atenção. Mas não é sobre isso não, vamos voltar para cá. Amém, meu Deus. Sempre dizemos o quê? O que é que a gente repete aqui? Que a igreja é o ponto de chegada. A igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. É daqui o que é que você vai fazer fora dessas quatro paredes. Não podemos achar que frequentar, participar vai mudar algo na sua vida. Tem gente apenas frequentando a igreja, mas vive a partir das experiências do passado. Vive com sua vida pautada no passado. Vive como se nada tivesse acontecido, que não houve uma nova vida, um novo tempo, um recomeço, uma novidade de vida. Mas o que é que a palavra declara? E você precisa acreditar no que a palavra diz. A palavra declara, se alguém está em Cristo, é daí para frente. É não ficar olhando para trás. É como eu estou dizendo para você, não adianta mais você ir olhar as suas metas que não alcançou. Adianta agora é você olhar daqui para frente. É de hoje para frente. O que é que eu vou fazer daqui para frente? É olhar para trás. Eita, cuidado para não ficar igual a mulher de Ló. O anjo querendo empurrar você para frente, você querendo voltar. Com saudade. Eu fico querendo dar uma bibliada santa na cabeça. Quando eu escuto alguém dizer assim, quando eu não era crente, era mais fácil. E era, linda. Era. Senta aqui para eu mostrar a tu como era fácil a tua vida. Ou então assim, se no tempo, eu já escutei tanto isso, irmãos. E eu digo assim, quando a igreja era pequena era tão melhor. Que a gente tava... Oh, meu filho. E a expansão do reino de Deus, e o ID de Jesus, Ele está contando comigo, com você. Não é pra gente fechar aqui não, o grupinho não, e ficar só a gente, não. Você quer só o grupinho, é? Você só quer o seu GF no céu, é? Então vai preparar alguma coisa aqui, porque vocês vão ficar aqui. Porque não é sobre isso, não é sobre o ID de Jesus, é sobre até a última casa, a última família, a última vida. É sobre conquistar a cidade, o estado, o país, a nação. Então isso aqui é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Não olhe para trás, seja grato do que passou, mas siga em frente, siga adiante. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Um Deus grande não pode visualizar coisas pequenas. Chega, doeu agora a minha perna. Mas não é não, irmãos. Um Deus grande, um Deus poderoso. E a gente fica se contentando com o pouquinho que a gente se entrega, o pouquinho que a gente faz. Não, Deus quer intensidade, Deus está dando a oportunidade e Ele está vislumbrando as novidades dEle para mim e para você. E a gente precisa aproveitar. Deus tem novidade para nos entregar. Davi, ele saiu dali com a mente transformada. Davi saiu dali dizendo assim, agora eu preciso viver em outro nível. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Você vai para um encontro, um reencontro, uma conferência, você tem que chegar de um jeito e você sair de outro.
Não é só um passeio, não é só ouvir por aqui e sair por aqui, não. Algo precisa ser transformado. Você ouviu uma palavra dessa e sair daqui do mesmo jeito? Não pode. A gente precisa, algo tem que nos incomodar. Algo tem que se mover. Deus está contando com você. Amém? Davi entendeu que agora estava em outro nível. E isso não o fez soberbo, ao contrário, isso fez ele dependente. E sabe qual foi uma experiência marcante na vida de Davi? Depois que ele foi ungido, servir ao rei. Davi foi servir a Saul, já tendo sido ungido. E sabe o que acontecia? Saul estava sendo atormentado por um espírito mau. O que foi que Deus fez? Davi se apresentava e gerava paz para Saul. Davi tocava e Saul tinha paz. Entenda, pega essa chave aí. O espírito se retirou da vida de Saul. Então o percentual caiu. Sabe o que é isso? Tinha espaço livre, o inimigo acabou ocupando. O inimigo ocupa os espaços livres na minha, na sua vida, na nossa mente. Mas quando Davi chegava com o quê? Com a plenitude da presença, 100% do Espírito. Então Saul se lembrava e isso gerava paz. Se você sente paz dentro da igreja e é atormentado fora dela, talvez tenha espaço livre que o inimigo está encontrando dentro de você. Já ouviu alguém dizer assim: eu vou para a igreja porque eu estou sem paz? Eu estou ouvindo coisa, eu estou vendo coisa. Aí chega aqui, sente paz, mas quando sai daqui, volta tudo de novo. Por quê? Porque tem um vazio dentro dele que só é preenchido pela presença do Espírito Santo. E comigo e com você não é diferente. Ei, hoje é dia para se ocupar 100% de Jesus. Amém? Então se envolva com Ele com intensidade. Seja intenso nas coisas de Deus. Não faça as coisas para Ele pela metade. Aproveite as oportunidades que Ele colocar na sua mão, que Ele oportunizar para você. Tem gente que não sabe. Você conhece alguém que é assim? Quer entrar na empresa, já quer ser o gerente, mas a vaga que tem é de zelador. Aí entra de zelador, mas não faz nada com excelência. Faz pela metade. Por quê? Porque ele quer ser gerente. Ele vai ser gerente quando? Nunca. Porque a gente precisa fazer com excelência aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Davi fazia com excelência aquilo que Deus colocou na mão dele. O que é que ele fazia? Pastorzinho de ovelha. Ele era o melhor pastor para as ovelhas. Ele fazia com excelência. A Bíblia diz que ele matou um urso para proteger as ovelhas. Matou um leão para proteger as ovelhas. Ele fazia o que Deus entregou ele para fazer da melhor forma. Talvez você não subiu de nível porque você não está fazendo com excelência aquilo que Deus colocou na sua mão, porque você acha que é pouco, porque você acha que o seu nível não é esse, que você está em outro nível e que não pode varrer a igreja, que não pode ajudar a irmã, que não pode servir na recepção, que ser do guardiões é muito pouco para você. Quando você está perdendo a oportunidade de servir ao Senhor e ser preparado por Ele para viver níveis maiores. Amém? E por último, aproveite e viva a partir da novidade. Viva a partir da novidade. Sabe por quê? Porque o amor do Pai, Ele é perfeito e completo. Deus nunca vai entregar nada a você pela metade. Nada. Se ainda não completou, é porque Ele está fazendo a boa obra. E a palavra declara, Ele é fiel para completá-la. Você ainda está sendo processado. Você ainda está em processo. Mas nada que Ele tem para mim e para você vai ser pela metade. Com Deus é tudo 100%. Sabe por quê? Porque Jesus se entregou por amor em sua totalidade. Jesus se entregou em sua totalidade e Ele espera que você viva na sua totalidade.